seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos apresentando agora um bloco de programas de Direito Penal. Já gravamos um, foi apresentado, você já assistiu o primeiro programa, muito interessante. Agora a gente vai continuar com o segundo programa sobre Direito Penal. E quem está aqui para esclarecer várias de nossas dúvidas, como já esclareceu no programa anterior, é o professor Dr. Rômulo Araújo. Ele é professor do curso de Direito da Unifil, advogado criminalista. Professor Rômulo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. No programa anterior a gente falou um pouquinho de direito penal, de crime, a diferença de crime e contravenção. Você esclareceu até no finalzinho ali a diferença do furto para o roubo, né? E agora eu queria que a gente falasse um pouquinho nesse programa a questão da pena, né? Certo. Da pena, dos regimes de progressão, para que as pessoas possam entender um pouquinho, até mesmo o que está acontecendo em alguns casos aí que estão na mídia, né? Sim, sim. E como é que fica essa questão da pena? Qual que é a função da pena? Certo. Né? Por que tem a punição no direito penal? Para que ela serve? Sim. Até para esclarecer, Danilo, para o nosso telespectador, né, agradecendo também mais uma vez o convite, nós temos que analisar que a partir do momento em que o sujeito comete um crime, como nós falamos no programa anterior, uma ação, omissão típica, ilícita e culpável, né, surge aí para o Estado o direito de exercer o seu ius puniendi, o seu direito de punir. Mas a punição, ela historicamente, ela tem várias características, né? E as características mais marcantes são: a pena ela já teve um viés retributivo, em que era a punição pelo mal causado, né? A pena seria um mal causado pelo Estado por um mal causado pelo particular contra tipo outro olho particular. por olho, Isso, olho por olho, dente por dente. Basicamente, a ideia é essa, né? Uma retribuição jurídica, né? Para alguns doutrinadores da teoria absoluta, da teoria retributiva. Posteriormente, surgiu a ideia da teoria preventiva, né? Em que a sanção ela deve ser aplicada ora para alertar o restante da população de que, se você cometeu um crime, você também vai receber uma sanção. Como se fosse um alerta, né? Tivesse um efeito de aprendizagem para a sociedade. De educação mesmo. Isso. E aí uma questão preventiva geral, voltada para a coletividade, e uma preventiva especial que vai atuar em cima do próprio sujeito, né? Ora segregando ele, uma perspectiva negativa, né, de inocuização, vamos tirar de circulação, ora com uma proposta de reintegração social, né, de readaptá-lo ele ao convívio social para que ele possa efetivamente retornar ao convívio. E por fim, uma teoria mista, né, ou eclética, em que trabalha daí com os dois viés, um viés de retribuição e um viés de prevenção. Entendi. Teoricamente Ele sofre algo, mas também Isso, o Estado tem que dar alguma... Entende-se da seguinte forma: o sujeito que cometeu um crime ele não pode ficar sem punição. Essa seria a ideia retributiva. Porque senão ele faria de novo. Exato. Mas também não somente a punição. Entendi. Teria uma influência sobre o sujeito para que ele tivesse essa reinserção de valores, né, se reintegrar à sociedade para que ele não voltasse a delinquir. Basicamente, o nosso Código Penal trata mais ou menos com esse viés lá no artigo 59, porque ele fala que a pena tem que ser necessária para a reprovação do crime. E praticar novamente. Isso, e prevenção, para baixar os índices de reincidência. Só que até que foi objeto do meu mestrado essa teoria unitária, quando você vai para a lei de execução penal, que é uma lei específica para a execução penal, ela já não trata de repressão, ela só trata de prevenção. A ideia da legislação penal... Ou seja, o juiz aplica a pena, mas aí tem um outro juiz que vai fiscalizar a execução dessa pena, que é a lei de execução penal. Penal, exato. Eu vou ter um juiz de execução penal que vai fiscalizar a execução da pena, e a legislação de execução penal, ela trabalha somente com viés de reintegração. É uma legislação fora do Código Penal. Isso, a lei 7.210 de 84. Que cuida do momento da execução dessa pena. Isso. A partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em que pese eu tenho a possibilidade de execução provisória atualmente, né, o juiz de execução penal vai cuidar dessa execução da pena. E aí, na lei de execução penal, a própria lei descreve que a finalidade da execução penal, do cumprimento da sentença, é a reintegração. Então não teria uma ordem retributiva na lei de execução penal, só uma ordem preventiva. Até algo que está indo muito na contramão do que a população espera, mas que teoricamente, e se você for visualizar
as legislações que os países que têm índice de reincidência diminuído, a reintegração sempre foi a melhor solução, né? O problema é como que a comunidade recebe essa ideia de reintegração. Por quê? Para você reintegrar o preso à sociedade, a sociedade tem que estar preparada para recebê-lo também. E o momento que a gente vive atualmente não tem essa receptividade em alguns casos, né? E explica para a gente a diferença no caso do crime hediondo o crime mais simples, crime né? comum. Isso. Né? Basicamente é assim, eu costumo até dizer para os alunos, e aí para deixar bem simples para quem está nos assistindo, nós temos uma definição do que é crime hediondo. E os crimes que não são hediondos são crimes comuns. Então nós temos lá a Lei 8.072 de 1990, que é a Lei de Crimes Hediondos, né? Uma lei que surgiu, teoricamente, a partir do cometimento de um crime de comoção social no Brasil, suscitou a aplicação, a necessidade de um crime essa diferenciação, crimes mais graves, e surgiu a Lei 8.072 lá em 90. E aí ela traz, basicamente, um rol de quais são esses crimes. Então você vai ter lá homicídio simples, quando praticado por grupo de extermínio, homicídio qualificado, você vai ter o latrocínio, o estupro. O latrocínio é o roubo com resultado morte. Até para esclarecer, não um roubo seguido de morte, porque a morte pode ser anterior à subtração. Então, basicamente, umas questões... A pessoa vai roubar e acaba, em decorrência do roubo, matando a vítima. Lembrando que essa morte não pode ser dolosa, né? O resultado morte tem que ser culposo. Porque se for doloso, eu vou ter um concurso. O cara não tinha intenção de matar, ele tinha só de roubar. Isso, exato. Complexo isso na prática, né? É bem complexo. Você analisar esse aspecto subjetivo é complicado. Mas basicamente assim, aí você vai ter lá epidemia com resultado morte, que também é um crime hediondo, favorecimento, os crimes de exploração sexual, tecnicamente, alguns outros ainda na iminência, né, de serem incluídos. Então, eu tenho lá um rol taxativo, e também os crimes chamados equiparados, né? Terrorismo, o tráfico de drogas, são equiparados a crimes hediondos. Isso, tráfico, tortura e terrorismo. Basicamente são equiparados, né? Eles não estão no rol, mas no artigo 2º da lei eles são equiparados a crimes hediondos. São os crimes mais, assim, que geram maior comoção mesmo, a sociedade fica mais revoltada. Gera uma maior repulsa na população, mas não necessariamente são crimes que têm um resultado grave. Entendi. Porque, por exemplo, quando você tem lá, epidemia com resultado morte, você tem morte, tudo bem. Mas tem o crime 273 do Código Penal que fala de adulteração, fabricação ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, em que não pede um resultado morte, por exemplo. Entendi. E no próprio crime você tem uma equiparação desses produtos com cosméticos. Então, às vezes, o cara falsificou um cosmético, mas que não causou perigo nenhum concreto. Seria já um crime hediondo. Então, não é só a gravidade. Entendi. Às vezes, um crime que, lógico, teve um interesse financeiro na criação dele, na própria inclusão dele no rol de crimes hediondos. Entendi. Bom, a gente vai ter que fazer um intervalo e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho da progressão. Perfeito. Das formas de progressão. Então, não sai daí, a gente volta já. Se sou eu que decido o que vou vestir, as músicas que vou ouvir, quem serão os meus amigos. Então, sou eu que decido a carreira que vou seguir. Por isso eu decidi pela Unifil. Porque lá eu sou protagonista. Unifil é a melhor do Paraná, com nota máxima do MEC. Só vendo tudo que tem lá. Ela me dá o que o mercado de trabalho quer. Tudo isso por um custo que eu posso pagar. Assim fica fácil decidir, né, Unifil? Unifil, você já decidiu. Olá, voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV e nós estamos no nosso segundo programa sobre a série que nós vamos falar sobre Direito Penal e quem está aqui com a gente é o professor Rômulo Araújo, professor do curso de Direito da Unifil. Professor, no bloco anterior a gente falou um pouquinho da questão da pena. Certo. Então você estava explicando para a gente a questão da pena, a diferença de crime hediondo para crime comum, né? Você mostrou para a gente que o crime hediondo deve ter uma pena acaba sendo maior, né? Às vezes nem tão grave o crime, mas acaba a pena sendo maior. Uhum. E agora eu queria que você esclarecesse para a gente está vivenciando aí, igual o presidente Lula teve uma reforma
na decisão, né, da pena. A pena Isso. dele foi reduzida no STJ, foi isso? Foi, salvo engano, sim. Acho que foi no STJ, né? O STJ reduziu a pena da primeira condenação dele, se não me engano, né? E aí veio à tona essa discussão da progressão da pena ou do regime, como que a gente fala? Na realidade, a progressão é de regime. É de regime. Porque a pena, eu tenho 3 regimes, né? A pena privativa de liberdade, ela pode ser executada em regime fechado, semiaberto e aberto. Tá? Então, essa é a forma como eu executo a pena. Fechado, Exato. Semiaberto e aberto. E aberto. Semiaberto, ele dorme na cadeia. Basicamente assim, Ok. o regime aberto, ele está pautado na autodisciplina do preso, então o preso vai gerenciar a sua execução. Ele vai ter que frequentar alguns cursos, ele vai ter que justificar suas atividades Ele por tem que assinar, juízo, lá tem que assinar sursis que mensalmente. fala? Como é que Não, não? aí o Isso não tem nada a sursi, ver. não, aí é Tá vendo? outra Já coisa. mistura tudo, né? Mas aí no regime aberto, ele vai justificar suas atividades e vai ficar sem nenhuma restrição, Tá. nenhuma vigilância, digamos assim. No regime semiaberto, ele tem a oportunidade de sair do estabelecimento prisional durante o dia para trabalhar, para estudar e tudo mais, e à noite pernoitar no estabelecimento prisional. E aí o regime fechado ele fica recolhido em penitenciária de segurança máxima ou média. Tecnicamente, por que são regimes de cumprimento de pena e estão ligados à quantidade da pena? Se a pena for igual ou inferior a 4 anos e o réu não for reincidente, ele tem direito ao regime fechado. Se a pena for superior a 4 até 8, o réu não reincidente, o Regime fechado ou aberto? Perdão, regime aberto. Até 4. Até 4. Igual ou inferior a 4, não Aí ele reincidente. pode ficar... Regime aberto. Tá. Pena superior a 4 até 8, não reincidente, o semiaberto. E pena superior a 8, o regime fechado. Né? Entendi. Então vamos analisar assim. Em caso de uma condenação superior a 8. Foi do Lula. Foi Vamos do colocar Lula, do Lula que todo mundo já está acompanhando mesmo. Isso, ele teve uma condenação inicial a 9 anos, depois subiu para 12, reduziu. Vamos imaginar, em todos os casos, o regime fechado. A progressão de regime, ela se dá de que forma? O sujeito ele vai ser recolhido no regime que foi predisposto a ele, e ele tem que cumprir requisitos objetivos e subjetivos para poder progredir de regime. A primeira coisa que a gente tem que refletir sobre a condenação do Lula não é um crime hediondo. Então eu sigo uma regra geral desses requisitos objetivos. Crime comum. Isso. A progressão ela se dá no percentual de 1/6 da pena, que seria o requisito objetivo. Tá? Então o primeiro passo ele teria que cumprir 1/6 da pena. Isso, o requisito objetivo, que é o lapso temporal. E o requisito subjetivo, que seria o bom comportamento. Entendi. Tá? No caso, ele tem um bom comportamento. Tem um bom comportamento. Mesmo porque está lá Sim, sozinho. não se tem notícia nenhuma de falta grave Isso, ou de qualquer outra falta. Então, basicamente assim, pela quantidade da pena, você vai calcular o lapso temporal, que ele teria direito à progressão. E uma vez cumprido esse requisito objetivo e subjetivo, o réu tem direito à progressão. E qual que é a ideia de progressão de regime, basicamente? Eu sempre explico assim, para quem não é do direito, se você tem 2 pessoas, para uma pessoa você fala assim, independentemente do que você fizer, você vai ficar 10 anos aqui recolhido. E para outra você oportuniza a progressão de regime, a chance da outra ter um bom comportamento é melhor. Porque ele fala, se eu tiver um mau comportamento, eu não vou conseguir sair. Você E o vai outro ficar fala ou assim, 10 anos aqui, ou você vai poder sair exato. daqui 2, 3 anos. E o outro fala assim, se você ficar aqui 10 anos, mesmo que você tenha um bom comportamento ou não, você vai ficar 10 anos. Então ele não tem um estímulo. Então a progressão de regime serve efetivamente para... Mas a progressão é para qualquer tipo de crime ou para os hediondos não pode ter progressão? Para qualquer tipo de crime. Pra qualquer inclusive tipo eu posso fazer essa os progressão. hediondos. O que muda são os lapsos temporais. Vamos imaginar assim. Os crimes comuns, o réu tem que cumprir um lapso temporal de 1/6 da pena. Os crimes comuns, ele vai ter que cumprir o percentual de 1/6. 1/6, tá? que é o caso do Lula. O caso do Lula. 1/6 mais bom comportamento, está lá no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ele vai ter direito à progressão de regime. Aí ele sai do fechado para o semiaberto. Isso, e depois cumpre mais 1/6 do semiaberto para o aberto e cumpre o não restante. pode pular do... Não. Tem que ser, Inclusive, a progressão tem que ser... somulada, Entendi. Ela tem que ser gradativa, não pode ser por salto. Já no crime hediondo, você muda o percentual. A Lei de Execuções Penais traz novos percentuais. A Lei de Execuções Penais já teve várias alterações, tá? Isso é importante lembrar também. Mas você vai ter lá, para o crime hediondo, para o réu primário, ele tem que cumprir 2/5 da pena, 40% da No pena. caso, Nardoni, ele era primário, não era? Sim, primário, mas aí crime hediondo. Tá, então ele teria que cumprir 2/5. Teria que cumprir 2/5 da pena, 40%. Tá. Se ele fosse reincidente, aí 3/5 da pena, 60%, em cada regime, certo? Então, traduzindo em números, se o crime é comum, uma pena de 6 anos, 1/6
Um ano. Um ano. Ele cumpriria um ano no regime semiaberto, vamos pensar. Porque 6 anos já dá semiaberto. Dá semiaberto, se fosse réu primário, Entendi. ele iria para o regime aberto. Pensando nos crimes hediondos, para facilitar a conta para quem está nos assistindo, números redondos. O cara pegou Nunca dá redondo, né? É não, muito difícil dar, dificilmente. Mas vamos pensar lá, uma pena de 25 anos. Tá. O cara tem que cumprir 2/5. Ele vai ter que cumprir 10 anos no regime, você vai fazer o cálculo do remanescente, ele vai cumprir mais 2/5 do que restou no semiaberto e depois vai para o aberto. Né? Tá. E basicamente, aí a crítica maior vem, a dúvida cruel vem, como que eu vou colocar o Nardoni na rua novamente? A ideia do sistema progressivo e a ideia da legislação ser abstrata é justamente para isso, para abarcar todas as situações. Né? A lei não proíbe o Nardoni de ter uma progressão. A sociedade vai ter que entender que ele fez, tem que ele cumpriu o que está na lei. E uma coisa que a gente acaba vendo, a dificuldade da própria população tem que entender por essa abstração da lei, se o sujeito que é contrário à progressão de regime cometer um crime, ele vai ter esse mesmo direito. Né? Isso vai estar garantido para ele. Então, teoricamente, quando em tese você briga contra um direito do Lula, do Nardoni ou da Suzane von Richthofen... Se acontecer com você, alguém da sua família, às vezes vai com você, mas alguém da sua família... Você está lutando contra um direito que... O que eu sinto mais direitos que foram conquistados a peso de ouro, a peso de sangue de outras pessoas, historicamente, não estamos falando dos últimos 10, 20 anos, mas historicamente, ao longo da eternidade, da humanidade, você tem conquista desses direitos com batalhas, com muito sangue derramado. Então, brigar contra esses direitos me gera um pouco de temor, principalmente por isso, são garantias que estão se esvaindo. Né? Em um momento em que você vê... a escolha de alguns setores que devem ser demonizados, né? Hoje a questão da corrupção, esse setor deve ser demonizado, mas a corrupção ela está aí, né? Na sociedade, na pequena cidade, alguma coisinha faz. Exatamente, na pequena cidade. Se for fazer uma análise de consciência de cada um, você vai ver que alguma coisa você fez de errado em algum momento da sua vida. É engraçado que eu sempre brinco com os alunos, vocês já cometeram um crime? Não, nunca cometeu. Daí você dá um exemplo básico. Já bebeu e dirigiu? Daí alguém levanta a mão. Você já xingou alguém com a intenção de machucar aquela pessoa? É crime de injúria, pode caracterizar. Só que daí as pessoas elas não internalizam isso, elas não têm essa compreensão. E elas brigam para que essas pessoas que cometem crimes percam os seus direitos. É egoísta, a gente viu. Exato. Deixa eu só voltar. Então, no caso da progressão, tem que haver esse requisito objetivo, que é o percentual, então vai mudar se é crime hediondo ou não. Sim. E tem que ter o bom comportamento. Sim, tem que ter o bom comportamento, isso. Então, isso vai, o juiz da execução penal também vai observar isso. Vai analisar, Tá. A própria unidade em que o sujeito está recolhido vai dar um atestado comprovando isso. E uma situação importante, que é até nova, os lapsos temporais foram relativizados para mães, né, que têm filhos pequenos. Então, o lapso temporal, que era de 1/6, por exemplo, para a mulher, passou a ser de 1/8. Até porque falta de estabelecimentos prisionais. Desde que ela tenha filhos menores. Isso. Tem que cumprir lá uma série de requisitos, né? A idade do filho, ou necessidade dela de estar junto. Até a questão de própria prisão domiciliar. Isso veio por causa da esposa do surgiu basicamente a partir dali. Isso. Ali que começou a discussão, a partir da Adriana Anselmo. Houve um HC coletivo que foi determinado pelo STF. E a partir daí é uma alteração legislativa interessante para esses casos. Porque a gente tem que imaginar, se a população carcerária masculina sofre pela falta de apoio, a feminina nem se fala. Então precisou dessa relativização aí. Professor, nosso tempo esgotou para esse programa, mas a gente vai gravar mais um, que a gente tem mais dúvidas, tem um monte de coisa ainda para falar sobre direito penal, né? Eu quero agradecer mais uma vez a tua audiência, lembrar que nós temos pós-graduação na Unifil em Direito Penal, Direito do Trabalho, Previdenciário, Direito Civil, Imobiliário, Perícias Judiciais, enfim, um leque de opções para você. Tá? Não precisa ser formado em Direito, se você quiser fazer, desde que você tenha uma graduação, você pode fazer uma pós-graduação, né, em uma dessas áreas. E continue acompanhando o nosso programa. A gente vai gravar mais alguns programas sobre Direito Penal e continue com a gente. Tá? Não saia daí. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.